Seleção da primeira rodada do Brasileirão, você já está acompanhando aqui o campinho do meu lado, e é o seguinte, tá? Eu fiz aqui uma análise geral de todos os jogos que a gente teve nessa primeira rodada do Brasileirão, até para você que for acompanhar aí os jogos e vai chegar lá no final do ano e falar, pô, será que esse cara merecia estar na seleção? Quem foi o melhor jogador? A gente vai tentar fazer rodada a rodada uma seleção aqui. Só que é o seguinte, vamos usar dois critérios especiais, tá? Primeiro critério, para evitar em uma rodada um time ser dominado por um clube só, por exemplo, vamos supor aqui que o Mirassol goleou o Fortaleza por 7-0. Aí a seleção, na lógica, seria dominada por jogadores do Mirassol, porque o goleiro jogou muito, a zaga jogou muito, o meio-campo jogou muito. Para evitar isso, o primeiro critério será usado, que a gente vai ser obrigado a usar um jogador, pelo menos um jogador de cada partida. Ou seja, essa rodada a gente teve Juventude e Vitória. Pelo menos um jogador ou do Juventude ou do Vitória vai ter que estar na nossa seleção. A gente também teve Fortaleza e Fluminense. Um jogador do Fortaleza ou um jogador do Fluminense tem que estar na nossa seleção. O mesmo segue para Grêmio, Atlético Mineiro, São Paulo Sport e todos os outros jogos, à exceção de Bragantino e Ceará, que jogam segunda-feira, e como esse vídeo está sendo gravado antes desse jogo, não vai ter como colocar um jogador do Bragantino ou do Ceará aqui por motivos óbvios, porque esse jogo ainda não existiu, não dá para saber quem jogou mais ou quem jogou menos. Esse é o primeiro critério. O segundo critério é que, como a gente vai ter que forçar essa escalação de alguns jogadores, às vezes de jogos que não foram tão bons, o nosso critério de desempate vai ser o impacto que o cara teve no jogo. Ou seja, não interessa se o cara jogou 5 minutos, se ele entrou no jogo, decidiu, fez o gol da partida, o impacto dele é importante pro jogo. Se o cara, de repente, pô, qual goleiro foi melhor? Esse daqui foi muito bem e não sofreu gols, o time dele ganhou de 3-0. Esse goleiro também foi muito bem, o time dele ganhou de 2-1, mas ele defendeu um pênalti. O impacto desse cara no jogo é mais importante do que desse outro. E agora vai ficar claro, porque logo nas primeiras posições vocês já vão perceber que eu vou usar esse critério. Bora lá então. Goleiro. Cássio do Cruzeiro, primeiro jogador, e é o exemplo clássico, tá? Pensei em colocar o Thiago Volpi do Grêmio aqui na nossa seleção, acabou que nesse critério de desempate preferi o Cássio do Cruzeiro, até porque o Cruzeiro vence por 2-1 o Mirassol e o Cássio pega um pênalti do Reinaldo, que é um dos melhores batedores de pênaltis do Brasil. Então, o impacto dele direto no jogo, né? Lógico que o jogo seria diferente se ele levasse o gol, o Cruzeiro poderia fazer até mais gols, mas numa lógica mais básica, se ele leva o gol, o jogo terminaria empatado. E esses 3 pontos são muito importantes para o Cruzeiro, então o impacto dele no jogo é muito forte. Cássio, do jogo Cruzeiro e Mirassol, que terminou 2-1, um gol do Dudu e um gol do Gabigol pelo Cruzeiro e um gol do Lucas Ramon pelo Mirassol, Cássio entra na nossa seleção. Dupla de zaga também já vai nesse critério aqui, que a gente vai colocar João Silva do Sport e Bruno Fux do Palmeiras. Aí você vai falar, pô, Bruno Fux nem foi titular, entrou no segundo tempo, esse cara aí, que impacto que ele teve tão bem aí no jogo? Palmeiras e Botafogo, um jogo que a gente tem uma dificuldade de achar um destaque, o Bruno Fux entra no segundo tempo, consegue ali mostrar praticamente uma estreia dele, né, pelo Palmeiras, já jogou, já tinha entrado em campo, dá um passe que poderia ter decidido o jogo, mas o Flaco Lopes desperdiça o gol, que seria o gol provável, gol da vitória do Palmeiras, e ele não leva gol naquele jogo. Então, se é para colocar um cara de Palmeiras e Botafogo nessa seleção, o impacto do Bruno Fux foi bastante importante e seria ainda maior se o gol acontecesse no lançamento dele. E fazendo dupla com ele, João Silva do Sport, o zagueiro português do Sport, que chegou jogando muito bem. E no jogo São Paulo Sport, o São Paulo não conseguiu fazer nenhum gol, mesmo jogando no Morumbis, muito por causa do zagueirão do Sport, João Silva. São Paulo Sport terminou 0-0, não tivemos gols, e Palmeiras e Botafogo também 0-0, ou seja, 2 zagueiros que não levaram gols. Bora para as laterais, em uma rodada que a gente teve lateral jogando muito bem. Inclusive o Bahia teve jogada de lateral esquerdo cruzando para o lateral direito e saindo o gol, parecendo uma jogada de Liverpool. Mas nessa dupla de laterais aqui principais, colocar o Juba do Bahia na lateral esquerda e o Tinga do Fortaleza na lateral direita. O Bahia
que pegando o resultado aqui, ganhou não, né? Empatou em 1-1 com o Corinthians e o Juba jogando muito. E acontece esse lançamento que ele cruza para o Gilberto, o lateral esquerdo cruzando para o lateral direito, sai o gol do Bahia e o Bahia jogando muito bem em casa contra o Corinthians, o atual campeão paulista. E o Tinga também fez um belo jogo pelo Fortaleza, faz gol também, então tem esse impacto direto, um dos melhores jogadores da rodada. Se você pega a nota nos aplicativos, o Tinga jogou muito, e ele entra aqui na nossa seleção, o Fortaleza, que venceu o Fluminense por 2-0, um gol do Tinga e um gol do nosso querido Lucero, que faz gol demais. Bora pro nosso meio campo e vocês já vão ver que tem uma coisa diferente aqui, né? O William do Cruzeiro, que na verdade é lateral, tá aparecendo no nosso meio campo, e eu já coloquei um jogador do Cruzeiro, por razões óbvias, né? Porque se a gente joga um cara de cada jogo, teríamos 10 jogadores, e a gente ainda tirou o jogo do Bragantino e Ceará, temos 9 jogadores. É bem provável que um jogador, na verdade um time, tenha 2 jogadores na nossa seleção, e o escolhido foi o William do Cruzeiro, porque como eu disse, essa rodada, vários laterais jogaram demais, foram muito importantes, então eu improvisei o William um pouco mais avançado, até porque nessa rodada ele deu 2 assistências diretas, né? Assistências que fizeram os 2 gols do Cruzeiro. O gol do Dudu foi com o passe dele e o gol do Gabigol foi com o passe dele. Então a participação do William foi muito importante, assim como a do Tinga também foi muito importante, e eu decidi colocar os 2. Se o Abel Ferreira às vezes joga com 2 laterais direitos, na Europa tem um monte de técnico que usa 2 laterais direitos, um mais como ala, outro como lateral, eu também quis usar na minha escalação, porque o nosso terceiro critério, que eu não falei no começo, é fazer esse time funcionar junto. Então, às vezes, a FIFA, a France Football, a UEFA faz as seleções dos sonhos e não pensa muito como aquele time vai encaixar, coloca 3 laterais, 7 meias. E o que eu pensei como esse time jogaria junto, mais ou menos, para funcionar. Nosso primeiro volante, Bruno Henrique, que vai e joga muito bem contra o Flamengo fora de casa pelo Inter. É o Bruno Henrique do Inter, não do Flamengo. Faz o gol do Inter também, então ele vai ser nosso volante aqui. Ao lado dele, Edenilson, nessa meiuca, sim, Edenilson, ex-Inter, que agora tá no Grêmio, também fez um baita jogo contra o Atlético Mineiro, faz um dos gols também do Grêmio, o outro gol é do Matias Arezzo, o Atlético Mineiro diminui com o gol do Rony, o jogo fica 2-1 pro Grêmio, o Edenilson fazendo um ótimo jogo, e fechando essa meiuca, o Payet do Vasco. Coloquei o primeiro jogador do Vasco aparecendo aqui, o Vasco que vence de virada o Santos. O Payet também entra no segundo tempo, mas naquele critério de impacto do jogo, ele faz grande diferença em organizar lançamentos, e o gol da virada do Vasco é com o passe do Payet. Uma cobrança de falta que é determinante para o Vasco conseguir os 3 pontos de virada para cima do Santos. Então, do jogo Vasco e Santos aqui, coloquei o Payet, até porque eu tinha muitas opções de laterais. Eu não senti muitas opções de meias para colocar nesse time e a gente fechou assim. E agora, nossa dupla de ataque, acho que não podia ser diferente. Verratti, mais um jogador do Vasco, e Taliari do Juventude. Taliari, motivos óbvios, tá? Juventude vence por 2-0 vitória, 2 gols dele. O cara, por enquanto, é o artilheiro do Brasileirão, tinha que estar aqui. Aí, indiscutível. Ao lado dele, o Verratti, que arregaçou. Uma das defesas, e provavelmente é bem capaz de ser candidata à defesa mais bonita do Brasileirão, é a do Gabriel Brazão e uma cabeçada do Verratti, que faz gol de cabeça e ainda tenta muito outras jogadas pelo Vasco. Então, para mim, tem que estar na nossa seleção. Então, como são 2 jogadores camisas 9, e como eu falei, um dos critérios é fazer esse time funcionar, tem o Verratti e tem o Taliari, jogadores mais finalizadores, a gente vai jogar sem ponta. Acho que faz sentido esse time ter 2 laterais, o Edenilson que consegue ali também abrir para o lado, e o Payet para organizar esse time e fazer a galera jogar junto. Já ia me esquecendo, mas o importante, né? Quem vai ser o técnico que vai comandar essa equipe aqui? Quem foi o técnico da primeira rodada? E por razões óbvias, o técnico vai ser o Vojvoda, técnico do Fortaleza, até porque o time é o atual líder do Campeonato Brasileiro, venceu por 2-0, assim como o Juventude venceu por 2-0 Vitória, só que por alguns critérios ali de cartões e desempate, o Fortaleza acaba sendo líder, e para mim, o Vojvoda, muito justamente, vai ser o técnico da nossa seleção. E digo mais, tá? Com a demissão do Dorival, se o Vojvoda não fosse argentino, seria um dos técnicos mais cogitados para comandar a seleção brasileira. O problema é
que o povo brasileiro em geral tem um incômodo com técnico estrangeiro. Estão começando a aceitar um pouco, quem sabe, técnico português e cogitar o Jorge Jesus. Só que aí, técnico argentino, aí já é demais. Não interessa se das 10 seleções da América do Sul, 7 são comandadas por técnicos argentinos. A gente tem vários técnicos argentinos fazendo sucesso na Europa e praticamente nenhum brasileiro. Isso não entra na conta. O povo brasileiro prefere perder de goleada para a Argentina do que ter um técnico argentino e quem sabe vencer. Então por isso o Vojvoda nem é cogitado na seleção. O que, é algo de se pensar, né? Mas aqui na nossa seleção ele comanda Vojvoda. Deixei os critérios claros. Se for criticar, critique, mas também deixe sua seleção aqui usando os critérios que eu usei, tá? Porque ali a gente tem que fazer algumas adaptações, não dá para colocar todo mundo, mas aqui essa é a primeira seleção da primeira rodada do Brasileirão, fechou? Curte, se inscreve, deixe seu comentário, tamo junto.